segunda fase, os primeiros passos para se preparar para essa viagem. A viagem em si não é um grande problema, mas é importante buscar aquilo que está mais próximo. Quando a empresa não tem experiência no mercado internacional, sempre se recomenda que a empresa busque aqueles mercados que estão mais próximos, né? Até mesmo por uma questão de gastos, né? Esses países em que estão próximos de nós, como Argentina, o Paraguai, Uruguai, Bolívia, Venezuela, Colômbia, o México, América Central, são países onde o Brasil mantém alguns acordos comerciais, o que facilitaria na hora da negociação em relação ao próprio imposto que iria pagar, eu digo no caso de imposto de importação. E no caso de uma exportação, você tem a facilidade da própria língua. Podemos dizer que o espanhol não é uma língua tão difícil assim, porque existe similaridade com o português. O custo de transporte é muito importante. Em alguns desses países onde o Brasil faz a fronteira, você consegue ter a facilidade e a mobilidade terrestre, no caso de caminhões e trens. E esses países no qual eu digo que são os países próximos e limítrofes, muitos deles têm os mesmos costumes que o nosso, né? Isso é bastante importante. Manter um contato sempre com consulados brasileiros, embaixadas, câmaras de comércio, associações. É sempre importante ter essa preparação antes para que a sua viagem ela não seja uma viagem furada, né? Que você não pense em tudo isso, para que você não tenha essa falta de informação quando você estiver lá. Então, já faça essa preparação antes. Então, buscar uma lista de fornecedores, uma lista de possíveis clientes, qual é a tributação, quais os tributos que o seu cliente iria pagar, no caso de uma exportação, quais os tributos que você iria pagar, no caso de uma compra internacional, a logística, as condições aduaneiras, condições de fronteira. Isso é importante, até mesmo para que você discuta, quando você estiver em viagem diante do seu cliente, diante do seu fornecedor, você tenha isso em mãos e discuta com ele. Pesquise também um pouco sobre esses países, qual a cultura que esse país tem, qual é a história, quais são os principais produtos que esse país tem, quais são os recursos que esses países têm. Quando a gente fala sobre a história de um país, nós estamos falando de algo que faz muito sentido, porque existe uma continuidade dessa história e isso influi diretamente, por exemplo, numa negociação. Nós temos a nossa cultura, o nosso jeito, e os outros países também têm. Então, saber sobre essas variáveis culturais em uma negociação é muito importante. É claro que depois que você já viaja várias vezes para esse mesmo país, você já começa a ter uma certa experiência e isso acaba sendo muito mais fácil. Conhecer quais são os principais produtos de exportação, de importação, e você pode aí acabar tendo oportunidades que estavam que você não contava, né? Um determinado produto que interessa a você, um determinado mercado que seria interessante para o seu produto, ou um produto que você, algum insumo, alguma matéria-prima que você não esperava que esse país tivesse, e talvez com baixo custo, enfim, tudo isso sempre acontece.